Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Neymayer dos Santos e vamos falar sobre Charles Dickens durante esse nosso momento aqui de estudos, de continuidade do nosso congresso de literatura católica. E eu gostaria de começar às vezes a gente não sabe, não escuta falar muito acerca da profissão religiosa de Charles Dickens, qual é, né, a integração de Dickens com a questão do cristianismo e assim por diante. A gente vai olhar a biografia de Dickens, isso não aparece de maneira muito pronunciada, muito extensiva. A gente vai olhar também até de alguma forma a vida de Dickens, até do ponto de vista familiar e assim por diante, é um tanto quanto acidentada, não está muito dentro daquilo que nós consideraríamos o ideal para alguém de orientação cristã. Eu tenho esse livro aqui, A Vida de Nosso Senhor, de Charles Dickens. É um livro que saiu pela Martins Fontes e tem até alguma história curiosa em torno desse livro, porque era um livro que Dickens havia escrito para, em privado, né, ser do conhecimento da sua família. Ou seja, é quase que um caderno, um manuscrito que ele produziu da sua visão da vida de Jesus Cristo. É claro que tem que ficar muito claro, tem que ficar muito evidente aí quando a gente fala disso, que isso não é uma recomendação dogmática nem doutrinal, certo? Isso aqui não tem essa edição, e acredito que nenhuma outra vai ter um imprimatur ou um nihil obstat, que são aquelas, né, licenças da igreja para se imprimir algum documento, vendo-se que ali não tem nenhum erro contra a fé, a doutrina e assim por diante. É uma obra, eu vou começar falando dela, se alguém está um pouco já, né, talvez um pouco aflito para saber quem é essa figura e assim por diante, eu só vou começar a assentar essa realidade acerca de Dickens e dessa obra aqui, porque Dickens para nós é um dos autores que ajuda a nos dar um norte acerca do senso desse congresso, porque afinal de contas ele não é um autor católico, ele é um autor que está dentro de um contexto cristão. E eu gostaria de fazer Dickens aqui dialogar, então, com alguns elementos da própria doutrina católica, especialmente a questão da doutrina social da igreja, certo? Então esse livro aqui de Dickens mostra que, e eu estou arrancando com ele por quê? Porque mostra que Dickens tem sim uma relação com o cristianismo que não é qualquer relação. Não é uma pessoa, a figura de Jesus Cristo não é uma figura que para Dickens ficou no algo que às vezes nós vemos as demais pessoas terem, ficou no algo um pouco de, quem sabe, né, Jesus foi um iluminado, uma pessoa, né, de grande relevo dentro da história da humanidade, assim por diante. Parece, pelo que nós vamos ver aqui dessa história, que Dickens pensou sim, em vários momentos da sua vida ou ao longo da sua vida, sobre a figura de Jesus Cristo, que é centralmente, que é a figura central de toda a profissão de fé cristã e assim por diante, né? Se nós queremos saber se alguém é de fato católico ou cristão, ainda assim, essa pessoa busca de fato ter uma relação pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, certo? Porque é uma relação pessoal, né, e real, não é com o que está nos nossos corações, o ideal que nós queríamos representar que Jesus tivesse, assim por diante. E parece que Dickens buscou sim esse tipo de relação, ou pelo menos uma reflexão profunda acerca da figura central da fé cristã, que é o próprio Jesus Cristo. Então vou começar lendo um trechinho. Essa obra está envolta numa certa polêmica, em algum grau, porque a sua família, esse livro não foi escrito por Dickens para ser publicado, para chegar ao público de toda forma. Então não confundamos que isso aqui tenha sido de alguma forma uma maneira de Dickens utilizar o seu talento literário ou o relevo que ele teve durante o período para então fazer uma obra de apostolado ou evangelização. Não é essa a ideia.
Sim, em algum grau é uma obra de evangelização, porque ele quis fazer a figura de Jesus Cristo conhecida, pelo menos a figura de Jesus Cristo que ele tinha na sua imaginação, ou formulada dentro do seu imaginário. Então, Dickens tinha esse papel, mas nunca foi uma coisa pensada para o público. Por isso, sempre teve uma certa dificuldade até essa publicação, né, ser autorizada pela família. Essa edição traz aqui uma certa introdução, falando sobre como as coisas chegaram à publicação do livro. Dickens, no começo da obra, se dirige aos seus filhos. Então era um livro, ou seja, um caderno, um escrito, que foi feito para essa leitura em casa, para manifestar para os filhos, né, quem ele acreditava ser Jesus Cristo. Meus queridos filhos, estou muito ansioso para que vocês conheçam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois todo mundo deveria conhecê-lo. Jamais viveu alguém tão bom, tão afável, tão gentil, tão cheio de perdão para com todas as pessoas que erraram ou que eram de alguma forma doentes ou miseráveis. E como ele está agora no paraíso, para onde esperamos ir e nos reunir depois de morrermos, e lá sermos sempre felizes, juntos, vocês jamais poderão imaginar que lugar bom é o paraíso, sem saber quem ele era e o que fez. Então, e aí, não vou me alongar mais, ele vai começar a entrar logo já na sequência no nascimento de Jesus, que nasceu há 2000 anos em Belém. Fica um pouco, para o nosso senso católico, fica um pouco desconfortável a maneira com que ele retrata, né? Por exemplo, ele vai dizer dessa maneira: ele nasceu há muito tempo, há quase 2000 anos, em um lugar chamado Belém. Seu pai e sua mãe viviam em uma cidade chamada Nazaré, mas foram obrigados pelos negócios a viajar a Belém. Interessante como ele passa ao alto essa coisa do recenseamento feito por César Augusto. Lembra que ele está falando para crianças, isso é interessante, porque Dickens ele tem essa qualidade, é uma qualidade que nós vamos perceber em vários livros dele. Ele consegue traduzir para um público de uma maneira simples, e muitas vezes essa simplicidade pode ser confundida com infantilidade, mas não é a mesma coisa. Né? Grandes temas, e temas às vezes muito árduos, muito duros, mas nós vamos perceber ao longo das leituras de Dickens que esses temas duros não se tornam temas sórdidos, certo? E isso dentro de uma prática de escrita iluminada pelo cristianismo, ou mais especificamente pelo catolicismo, isso é muito importante. O livro católico ele pode sim tratar de temas muito duros e deve tratar. Porque, bem ou mal da verdade, a vida do homem se define para junto de Deus, especialmente nesses momentos mais árduos, nos momentos onde aquilo que nós somos é colocado numa espécie de uma peneira e aparece. Esses momentos árduos é que aparece o quanto alguém é virtuoso ou quanto falta virtude. Essa virtude que é força, então o sujeito conseguirá superar de maneira virtuosa aquelas coisas que a vida lhe opõe, ou quanto ele não é. Então ele não vai ter força e vai acabar fracassando de alguma forma diante daquela empreitada, né? E aí, seguindo adiante dentro dessa realidade. Então, para concluir mesmo esse parênteses que abrimos, ainda que tratemos desses temas que são muito sórdidos, às vezes temas que estão relacionados especialmente com a questão da morte, e a questão da morte está muito presente no cristianismo, duvide de um cristianismo, seja de vertente católica ou protestante, que coloca debaixo do tapete o tema da morte, o tema da velhice, o tema da decrepitude, o tema da doença, o tema da loucura, sim, porque a mente humana pode adoecer, certo? E a gente vai ver, principalmente dentro de uma obra que aparece como uma das mais relevantes de Dickens, que é essa obra Grandes Esperanças, como a mente de uma pessoa pode adoecer de uma maneira quase irreversível. E é interessante como ele apresenta a figura de Cristo. Ele vai dizer que jamais viveu alguém tão bom e tão afável. Todas as pessoas que erraram ou que eram de alguma forma doentes ou miseráveis. E ele de alguma forma coloca o próprio Jesus entre esses miseráveis de alguma forma. Claro que a gente sabe que Cristo, a sua família provavelmente não tinha um quadro de vida miserável, mas era gente pobre e gente simples. Então é interessante como ele desenha essa realidade. Agora, ainda que o cristianismo trate dos temas duros, ele nunca trata de uma maneira sórdida esses temas. Nem tampouco apresenta um olhar niilista, que diz, olha como o mundo é horrível, certo? Então, o que vamos fazer? Vamos nos desesperar. Vamos nos jogar no primeiro poço que encontrarmos, porque a vida é um sem sentido.
É um pouco aquela cena que alguns já devem ter acompanhado nesse filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Tem um momento que tem aquele sujeito chamado Denethor, que é o pai de um dos personagens importantes na história, e ele se desespera, e percebe que está vindo então, né, grandes hordas de orcs, monstros malignos, certo? Que são então, né, opositores daquele último, né, farol de resistência dos seres humanos ali naquela terra criada por Tolkien. E aí esse sujeito manda as tropas dispersarem e diz: corram, corram por suas vidas. E aparece então essa figura do Gandalf lá e dá uma raquetada nele. E aí diz assim, né, olha, não dê bola para esse estúpido aqui, cada um nos seus postos, vamos lá. A postura da literatura e das coisas inspiradas por uma visão de mundo cristã, mesmo que aquele que tem essa visão não seja propriamente formalmente cristão, mas está no passo de caminhar para isso, é uma visão de mundo que olha para a vida e percebe que o mundo sim é um lugar que vale a pena. E essa ideia de que o mundo é um lugar que vale a pena redime essa sordidez que muitas vezes aparece numa literatura que é uma literatura desesperançada, uma literatura niilista, certo? Então, ele fala desse tipo de coisa. Mas aí, quero chegar no ponto que é o que vai deixar a gente meio desconfortável. Seu pai chamava-se José, sua mãe chamava-se Maria. A cidade estava cheia de gente, também levada por seus negócios, e não havia quarto para José e Maria na hospedaria, e nem em lugar algum. E assim vai continuando. Demora propriamente para aparecer os elementos que ligam Cristo com a sua origem divina. Então já fica uma coisa meio dúbia. Parece que ele não tem essa preocupação em afirmar essa questão de que Cristo, né, José não é o pai propriamente de Jesus, mas ele é então pai adotivo. A gente sabe que dentro da teologia católica o papel de São José é muito maior do que essa coisa de um pai adotivo. Não quero dizer meramente, porque a gente não coloca em segundo plano o papel incrível que tem um pai de uma pessoa, né, dentro desse contexto de acolher alguém decididamente. Nós não estamos querendo desmerecer de maneira nenhuma o papel fundamental que tem uma pessoa que decidiu ser pai de outra mesmo que não tenha a gerado. A gente sabe que isso é o fundamental da paternidade. A paternidade em senso real é isso, né? Mais especificamente do que a coisa da geração em si. Porém, não vamos nos alongar nisso, mas a gente sabe que a teologia católica ela amplia, ela dá horizontes ainda mais amplos para o papel de São José. Mas ficar na expectativa, a gente passa muito tempo lendo isso, na expectativa que ele diga de uma vez: São José não é o pai, né, em termos físicos, materiais, gerativos, né, de Jesus Cristo. Então a gente fica com um certo desconforto. Não é para mim algo que falhasse dentro da fé de Dickens, eu não encontro outra fonte que me aponte para esse lado. Mas propriamente eu acho que era uma coisa que era meio dado de senso comum. Então, talvez ele não tenha achado a necessidade de especificar isso, porque talvez em outros locais as crianças ouvissem que Jesus tinha por pai a Deus, certo? Que Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo e assim por diante. Não me parece também uma coisa que seja um ponto, né, de dúvida dentro da igreja anglicana, pelo menos dentro das alas mais conservadoras, apesar que a gente sabe que eles não assumem o dogma da perpetuidade da virgindade de Nossa Senhora. Então a gente já viu de arrancada de que sim, tem uma relação com o cristianismo, tem uma relação com o catolicismo, e parece ser uma relação razoável. Não é todo mundo, nem todo escritor, mesmo católico ou cristão, que se digna a escrever uma vida de Cristo, mesmo que singela, mesmo com pontos dúbios, mesmo com coisas assim. Lembrando, isso não era um livro para ser publicado. Então, talvez Dickens não tivesse muito preocupado, né, com rigorismos teológicos assim por diante, ou talvez ele tenha alguma falha de fé mesmo, certo? Mas parece que Cristo tinha sim um papel dentro da vida dele, de alguma forma mais especial, por causa desse testemunho que ele deixa, o testemunho de alguém que se dignou a tentar fazer um esforço, certo? Inclusive de produzir um material para poder ensinar a vida de Cristo para sua família. Um livro muito estimado pela da família de Dickens e assim por diante, certo? Então, por exemplo, ele conseguiu isso. Não é o tipo de coisa que depois vai ser rechaçada, alguma coisa não dá bola, uma obra menor. Isso aqui parece que é um pouco a pérola do espólio do Dickens para a família dele, assim. É alguma coisa como que isso é só nosso. Por isso da resistência dessa publicação dessa obra.
Então parece que existe um papel muito grande assim dessa obra em específico, e eu acredito que Dickens conseguiu passar uma ideia de cristandade. O problema, e aí um pouco fechando para a gente já saber o que está no panorama do nosso autor, certo? E que para nós fica um pouco esquisito. Fica um pouco esquisito, eu não diria. Eu acho que fica incompleto mesmo. Nós católicos não temos como nos contentar com essa visão, certo? Mas ele vai dizer, ele termina a obra dizendo isso. Lembrem-se, cristandade é agir bem, sempre mesmo em relação a quem nos faz mal. Cristandade é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e fazer a todos os homens o que desejamos que eles façam conosco. Cristandade é ser amável e bondoso, desculpar e conservar essas qualidades serenamente em nossos corações e sem vaidade. Jamais vangloriar-nos delas ou de nossas orações e de nosso amor a Deus, mas demonstrar que o amamos na busca humilde de agirmos justamente em todos os sentidos. Se agirmos assim, rememorando a vida e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e buscarmos levá-lo à nossa prática, podemos confiantemente esperar que seremos perdoados por nossos pecados e enganos e aprender a viver e morrer em paz. Ou seja, tá tudo muito bem, tá tudo ok, né? Inclusive a gente vê que ele tenta até dar um pequeno resumo do que é o Sermão da Montanha, por exemplo, aqui para nós. Porém, parece que falta aquele tom, alguma coisa mais dogmática, alguma coisa assim. Então, como eu disse, é uma obra que mostra o quanto, e parece que ele tem as coisas muito claras, porque ele coloca dois elementos muito interessantes aqui nesse fim, nessa conclusão, que é, primeiro, essas coisas das bem-aventuranças, fazer o bem a todos, certo? Até quem nos faz mal, e depois fazer aquilo aos outros que esperamos que eles façam a nós. Interessante, a questão da regra de ouro, certo? Que existe dentro do evangelho e que dificulta as coisas. Porque muitas pessoas conseguem até com alguma facilidade não fazer o mal àqueles que lhe fazem mal. Agora, fazer o bem, que eu espero que os outros façam a mim, inclusive aqueles que me fazem mal, certo? Fazer o bem a todos, né, de fato, de maneira positiva, não meramente não fazer o mal, é o que dificulta as coisas. Então ele pega alguns elementos muito fulcrais, muito certeiros de dentro do Novo Testamento e propriamente do Sermão da Montanha, que até o Papa Paulo VI vai dizer, o Beato Paulo VI na Evangelii Nuntiandi, onde ele vai dizer que praticamente que o Sermão da Montanha é a carta magna do Evangelho, né? Ou seja, a carta magna da fé cristã, ou seja, a constituição, né, fundamental da fé cristã, da conduta cristã, da moralidade cristã, está dentro, né, das bem-aventuranças. E ele pega isso. E depois ele coloca assim, se agirmos bem, né, se agirmos rememorando a vida e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e buscarmos levá-los à nossa prática, podemos confiantemente esperar que seremos perdoados dos nossos pecados e enganos. Aí, é claro, eu não quero forçar a barra, vai ser uma forçação de barra isso. Eu não quero forçar a barra, e é que eu digo assim, para muitos de nós fica um pouco insuficiente. Falta aquela definição, né? Crer firmemente em tudo que ensina a Santa Madre Igreja Católica, porque é assim, Deus a revelou e Deus não pode nem se enganar, nem enganar aos outros, certo? Nessa fé quero viver e morrer. A gente fica assim com um pouco de angústia, parece que tá uma coisa, mas temos que lembrar que Dickens sim é um protestante, certo? Então, quando a gente tenta olhar e analisar sobre um ponto de vista católico, a gente não pode tentar ir além do que foi a biografia das pessoas, certo? Porém, no fim das contas, ele coloca uma coisa muito interessante aqui, que, na minha opinião, só pode ser realmente vivido de uma maneira radical a partir da liturgia católica. Se agirmos assim, rememorando a vida e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e buscarmos levá-los à nossa prática. E onde é que nós procuramos, onde é que a gente pode, de fato, rememorar os ensinamentos e a vida de Cristo? Na Sagrada Liturgia, que traz que atualiza aquilo que é a graça presente no momento em que aqueles mistérios entraram no tempo. Ou seja, quando eu estou na missa, né, celebrando, por exemplo, a solenidade de Pentecostes, está presente a graça que esteve presente há 2000 anos atrás. É claro que não pode acontecer, porque você sabe.
Mas, geralmente, numa solenidade de Pentecostes, de regra, não fica aparecendo línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Não temos esse dom de línguas, onde as pessoas vão falar, né, se fazer compreensíveis a pessoas que não falam o seu idioma e assim por diante. Porém, a graça está ali. A santificação, a ação santificadora do Espírito Santo está ali. Então, é ali que eu realmente realizo isso. E depois levo isso para a vida. A gente sabe que nós vivemos essa Eucaristia constantemente. Então, ainda que para nós pareça às vezes meio insuficiente a maneira com que Dickens retrata as coisas, eu acredito que ele saiu muito bem tentando resumir a essência do cristianismo dentro desse livro. Então, isso como documento da fé pessoal dele em Jesus Cristo. E isso para mim é... Então eu acho interessante. Se alguém quer descobrir esse aspecto do Dickens em concreto, vale a pena buscar ler esse livro aqui. É tiro curto, tá? Vocês estão vendo que o volume ele não é muito grande, certo? E ele tem ao todo, com introduções e tudo mais, dá mais ou menos umas 150 páginas. Então, né, espaçado, bacana. Interessante, certo? Lembrar, ele era um protestante, então ele vai trazer essas coisas do ponto de vista, né, protestante. Então as lacunas que ele tiver aqui talvez sejam lacunas próprias mesmo da maneira, nossa visão católica, são lacunas que são próprias mesmo da, né, profissão lacunar, né, da profissão em si de fé dos protestantes, que tem lacunas, que é incompleta, né, do nosso ponto de vista católico. Bom, comecei por aqui. Agora, para onde é que nós vamos nos desenvolver? Falar um pouco da biografia de Dickens. Dickens, ele é filho de uma família razoavelmente remediada, certo? Ou seja, ele vai ter, então, ele não nasce... Dickens é colocado como um dos principais autores da era vitoriana. Mas Dickens não nasce na era vitoriana, certo? Ele nasce mais ou menos 25 anos antes do início da era vitoriana. Para quem não sabe, começa, né, da década de 30 do século XIX, a era vitoriana com a coroação da Rainha Vitória, certo? Então, ele não nasce na era vitoriana e ele não vai até o final dela. Ou seja, Dickens morre em 1870. Ou seja, Dickens vive, né, vamos dizer assim, nos primeiros 35 anos, na primeira metade, quase na primeira metade da era vitoriana. Ou seja, ela começou ele vivenciar o arco e quase o apogeu da era vitoriana, que depois ia se estender ainda, né, por mais um arco de tempo. A era vitoriana, para quem não sabe, termina mais ou menos lá por 1902, certo? Então Dickens morreu no meio, mais ou menos 62 anos de reinado da Rainha Vitória, lá pelos 30 mais ou menos por esse tempo. Então Dickens viveu até metade da era vitoriana. É praticamente isso, tendo 62 anos desse período da Grã-Bretanha, mais ou menos 30 lá pelos 30 e poucos anos desse período, né, de reinado da Rainha Vitória, ele morre. E por que isso é relevante para nós, certo? Dickens, ele é um homem que vive intensamente essa realidade de uma Inglaterra, de uma Grã-Bretanha, não mais somente uma Inglaterra. Para quem não sabe, essa união das coroas que acontece mais ou menos mais de 100 anos antes do nascimento de Dickens, e depois eu tenho o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que vai ser uma Irlanda, toda a Irlanda, que vai ser um outro passo político que vai acontecer uma década mais ou menos antes do nascimento de Dickens. Então Dickens ele entra no mundo dessa Inglaterra cada vez mais, então, se expandindo, arvorando e chegando a dominar o contexto mundial. Nesse período já domina, né, de fato, certo? E Dickens vive o melhor e o pior dessa realidade. E também tem certas características dele, são próprias das pessoas desse tempo. E uma delas, que Dickens de alguma forma, ele é exaltado por Chesterton nesse sentido, como uma espécie de um caipira londrino. Uma parte, eu tirei algumas ideias, várias ideias, diga-se de passagem, mais ou menos o fino dessa conversação, certo? Desse livro, na verdade um artigo sobre a figura de Dickens, certo, do G.K. Chesterton. Esse livro publicado pela Resistência Cultural, um volume muito bacana com uma diversidade de ensaios literários,
né, do Chesterton. E ele fala assim do Dickens como sendo um caipira londrino. E é interessante a gente pensar isso porque o que isso tem de implicação em concreto, né, com a vivência do Dickens dentro do seu mundo, da sua realidade, porque isso é uma coisa que acontecia muito com diversas populações que estavam dentro do centro de algum tipo de império que se formava. Ou seja, o romano, ou o inglês, ou o americano, que é o quê? A sua população, o seu estado, o seu povo, tem o predomínio sobre toda uma determinada faixa do globo. No caso do Império Romano, boa parte do mundo dito conhecido. No caso da Grã-Bretanha, chegou a 1/3 do mundo, né, 1/4 do mundo, 1/3, se não me engano, uma coisa nessa linha, né, pertencer à Grã-Bretanha, certo? Depois dos Estados Unidos. E é curioso como algumas pessoas que estão no seio, no eixo dessas sociedades, muitas vezes os homens médios dessa sociedade, e tirando o fato extraordinário do homem extraordinário do ponto de vista intelectual e algum grau cultural também de Dickens, né, o conhecimento que ele tinha acerca, né, do mundo à sua volta era algo razoável. De alguma forma, é um homem que, para Chesterton, nunca se sentiu em casa em qualquer outro lugar que não fosse a Inglaterra, e mais propriamente Londres. Ou seja, dentro desse seu universo, para ele, a saída de Londres já era em si, né, algum elemento de aventuresco. Ou seja, ele não precisaria ir, né, para Paris, ou para os Pirineus, ou para a Espanha, ou para a Itália, para ter esse afã. Ele já, a partir de sair dali para ir a, sei lá, as Charnecas de Somerset, ou algum lugar próximo de Londres, certo? Mas que não fosse mais Londres, já traria para ele um pouco essa sensação, né, de saída, de deslumbramento, de alguma forma, essa experiência de sair do lugar, de ir para o aventuresco, de ir para aquilo que eu não conheço tão bem. E aí, esse sentimento do Império Britânico, e isso que vale a pena a gente olhar, e ali eu quero traçar outra linha de diálogo para sair além dessas coisas. A gente acaba voltando depois à questão da vida de Cristo que ele escreveu, mas o que é estar no centro do Império Britânico? É ver confluir para o lugar onde você vive, né, elementos da vida de várias partes do mundo. Muitas vezes elementos que não têm conexão. Então, muitas vezes trazendo para dentro da Grã-Bretanha elementos de vários lugares do mundo que não têm conexão propriamente com a vida do inglês ou do britânico ou do londrino em concreto. A ideia do Império Britânico é algo que meio que alimenta um sonho de grandeza que de alguma forma acaba tornando todo o inglês ou todo o britânico um sujeito meio orgulhoso, como senhor de um mundo ou senhor dos mares e assim por diante. Mas na verdade o lugar que ele se sente em casa não é em qualquer parte do Império Britânico, mas é na Inglaterra, é nesse lugar onde ele se sente em casa. E nisso a gente vai ver de alguma forma uma certa decadência de um senso que, para quem assistiu a palestra sobre Chaucer, e a gente aproveita para retomar alguma coisa aqui, para fazer esse arco da literatura inglesa, certo? Existe dentro do período de Chaucer, na Idade Média inteira, um certo estar em casa dentro desse senso de cristandade. De alguma forma, todos os povos na Idade Média tinham um senso maior acerca da identificação própria de si com um outro lugar, às vezes distante em costumes, em língua, mas próximo pela fé. E aí nós temos esse dado. Parece que o Dickens, da maneira que Chesterton descreve, ele não é mais capaz, o conceito de cristandade para ele não é estranho. E não é estranho para o inglês no todo. Se nós formos olhar, tem um discurso de Churchill, onde ele vai falar com essas palavras, que a Segunda Guerra Mundial era uma luta para salvar uma série de coisas, entre outras coisas a cristandade. Ou seja, não é que o conceito de cristandade seja algo estranho para Dickens ou para outros ingleses ou para Churchill e assim por diante. Mas de alguma forma, essa fragmentação do cristianismo dentro do contexto da Reforma Protestante
acabou criando um certo enfraquecimento dessa identificação relacionada com a vida cristã e que acabava fazendo todo europeu se sentir em casa estando em uma nação cristã. Então, a gente traz esse link. E de alguma forma, se nós formos olhar no mundo de Chaucer, nós temos um mundo onde parece que a penetração dessa cultura comum da cristandade, ela acontece de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila, mais natural. Esse Chaucer, que foi de uma Inglaterra para uma Itália, e da Itália traz a principal influência que depois vai acabar, né, sendo apresentada no seu resultado mais inglês. E esse resultado mais inglês de Chaucer, e que inicia então essa trajetória da Inglaterra literária, a gente poderia chamar assim, acontece a partir de um contexto cristão, de um ensejo cristão, que é esse ensejo da cristandade, de uma cultura comum fundamentada no cristianismo, ou ainda no catolicismo, se nós queremos ser mais claros. Aqui nós temos uma outra coisa, aqui nós temos sujeitos, né, que muitas vezes têm o conceito em si, mas não conseguem ver a concretização dele em outros lugares do mundo, em outros lugares, né, propriamente ali desse império ou então da cristandade formada na Europa, porque na verdade realmente isso foi rompido. Tanto é que foi rompido que tudo bem, são cristãos, mas não professam exatamente a mesma fé e discordam às vezes em pontos fundamentais. São cristãos, mas o valor que está em primeiro lugar é a questão do Estado-nação. Dando um exemplo simples, se a gente parar para pensar no dilema que enfrenta o cardeal Beato Henry Newman, quando ele, na sua conversão, é acusado por algum dos seus detratores que um católico era um traidor da coroa em potencial. E ele, inclusive, vai escrever uma coisa uma das suas obras bastante conhecidas, que é Carta à Sua Graça ao Duque de Norfolk. Eu não conheço tradução em português disso. Né? Seria, então, Letter to His Grace, the Duke of Norfolk. Então, dentro dessa carta, ele, entre outras coisas, explicaria por que um católico não é, em si, um traidor em potencial. Primeiramente, porque quando ele está seguindo a norma da Igreja Católica, a lei católica, o direito canônico, ele não está, de maneira nenhuma, traindo algo, ele está seguindo a coisa da maneira reta, porque a Igreja legisla sobre aquilo que tem alçada. Coisas de fé e moral da disciplina da igreja. Quem está invadindo uma outra alçada é a coroa achando que pode colocar, não é o mesmo chefe temporal, chefe espiritual também. Então, só que na cristandade isso não teria nem cabimento, esse tipo de discussão. Esse tipo de discussão só vai começar a fazer sentido dentro de um mundo cindido pela Reforma Protestante e depois, né, vamos dizer, reorganizado pela ideia revolucionária do Estado-nação. Certo? E indo avante então com o nosso querido Charles Dickens. Dickens no meio disso tudo, ele começa a presenciar uma série e vivenciar uma série de abusos relacionados a esse fato da Grã-Bretanha estar agora, né, com um relevo social, político, econômico, né, muito amplo. E desde o começo ele começa a verificar isso. Por quê? Porque o seu pai acaba perdendo grande parte das posses da família, tentando manter um status de vida que não tinha condições, e a família acaba sendo presa por dívidas. Isso é bem concreto. Isso lá pelas, né, idos do começo da era vitoriana. Ou seja, isso não é coisa de 1000 anos atrás. Inglaterra, um dos principais países do mundo ocidental, famílias inteiras iam presas por dívida. E ele foi uma dessas pessoas em que a família foi presa por dívida, certo? E dentro disso ele podia ter autorização de trabalhar fora dali para conseguir um valor e sustentar a família dentro desse local. Dado o passado tempo, surgiu então uma herança que a família recebe e eles conseguem sair então da prisão. Porém, ele trabalhava numa loja de, se eu não me engano, graxa para sapato, coisas desse tipo. E ele tinha que fazer um trabalho, provavelmente muito monótono, de ficar colocando, que a gente chama os rótulos, dentro na frente dessas latas. A família saiu, porém a mãe o continuou mantendo nesse trabalho para auxiliar a família.
ele ficou extremamente chateado com esse tipo de situação. E é alguma coisa que a gente percebe ao longo das suas histórias e das suas obras, que ele provavelmente viveu um ambiente pouco grato, né, a um jovem que tinha as suas ilações intelectuais. Porque antes desse depauperamento da sua família, Dickens tinha à sua disposição, né, uma vasta biblioteca que depois acabou sendo dispersada para conseguir tentar pagar essas dívidas e assim por diante. Ou seja, ele viu o patrimônio da família ser dilapidado. E ele percebeu que, isso é interessante, a gente tem uma das obras mais conhecidas de Dickens, que é um conto de Natal, A Christmas Carol, que a gente percebe muito isso, que ele faz uma crítica muito concreta a uma certa falta de misericórdia ou de caridade de um sistema econômico e penal que coloca uma família inteira na cadeia, que obriga um rapaz que tinha claro talento intelectual a trabalhar num trabalho que está aquém, né, das suas capacidades. Se não está aqui nas suas capacidades, está o dispersando. E, ao mesmo tempo, a gente vai ficar com a impressão de que algumas obras do Dickens, então, elas acabam, né, se prestando a uma espécie de socialismo. Isso tem que ficar muito claro, e até Chesterton fala isso dentro do artigo que está presente nessa coletânea, acerca de que esse socialismo talvez apareça mais do que em qualquer outra obra em tempos difíceis, né? Essa obra, o nome da obra é essa, Tempos Difíceis, Hard Times, que é a ideia de perceber e colocar dentro desse painel, certo? Todos esses mandos e desmandos que acabam acontecendo dentro de uma sociedade que, na opinião de Chesterton, era uma sociedade que ficou deslumbrada com o ideário da liberdade. E decidiu, em nome desse ideário da liberdade, colocar todos os outros valores da misericórdia, da concórdia e da comunhão, que seria o próprio da cristandade, dentro daquilo até que a gente leu no começo, falando do que era a cristandade para essa figura de Dickens, colocou todas essas coisas, né, em segundo plano, em troca dessa questão da liberdade, da prevalência do indivíduo. A ponto de Chesterton dizer que nenhuma das pessoas lúcidas, mesmo aqueles revolucionários, pensariam na ideia de um Estado que não intervisse de maneira nenhuma dentro da economia, certo? Porque haviam valores que deveriam estar ao lado da liberdade, de alguma forma, limitando a liberdade, certo? E esses valores, de alguma forma, são os valores que Chesterton percebeu que está presente dentro da literatura de Dickens. E esses valores, muitas vezes, sendo colocados em outro, né, em um patamar inferior, para privilegiar o que é a sociedade que está deslumbrada com a liberdade, desenvolvimento econômico e desenvolvimento científico. De alguma forma, nisso, Dickens acaba entrando dentro de uma tradição inglesa, que a gente pode remontar, inclusive, a figuras como Lewis, próprio Chesterton, Hilaire Belloc. Se a gente vai olhar a questão dele e Chesterton pensando na questão do distributismo, a gente pode colocar o grande Tolkien dentro disso aí, que é o quê? Homens que veem o melhor potencial da sua Inglaterra, dessa Dear England, Merry England, essa querida Inglaterra, essa Inglaterra feliz, que o maior potencial dessa Inglaterra não era ser a senhora dos mares, ou ser então a grande potência industrial do mundo ocidental, esse tipo de coisa. A grande virtude da Inglaterra era ser aquela Inglaterra do Blake, essa é aquela Inglaterra do Jerusalem. Para quem não conhece, isso é um hino, até se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais, nós temos, eu acredito, esse curso acerca da cultura inglesa como uma possibilidade à disposição, que a gente fala sobre os hinos ingleses. E tem esse que é o Jerusalem. E nesse hino, ele fala o que em concreto? Que, de alguma forma, existe uma lenda que Cristo teria visitado a Inglaterra como um menino, e ele vai dizer isso: eu não vou descansar enquanto eu não construir Jerusalém nas verdes e aprazíveis terras da Inglaterra. Ou seja, isso era o que faria a Inglaterra feliz. Não o fato de ela ser a maior potência industrial do mundo, não o fato de ela ser um império que tem 1/4 ou 1/3 do globo à sua disposição. O que faria a Inglaterra feliz é o fato dos ingleses serem felizes e não serem explorados, não terem a sua infância vilipendiada por causa de um sistema, por exemplo, que coloca toda a sua família dentro da prisão, ou que obriga uma criança a trabalhar, né, horas muito além da sua capacidade ou além daquilo que seria o aconselhável
dentro de uma fábrica e assim por diante. Eu vou ler um trecho aqui que é a parte onde ele faz essa figura de um dos personagens, eu acho que mais conhecidos dele, que é, e aqui vai outro texto que eu acho muito bacana, é precioso. Dickens tem algumas obras muito curtas, né? Aonde ele vai acabar tendo momentos de brilhantismo muito grande. Então, assim, alguns livros de Dickens acabam sendo um pouco para nós calhamaços. Se nós vamos pegar, por exemplo, David Copperfield, que para muitos é a grande obra dele, porque acaba sendo quase um relato autobiográfico também. Então, se eu quero conhecer muito da personalidade do Dickens e do efeito dessas coisas que a gente conversou, talvez seja muito interessante ler David Copperfield. Outro desses também, que a gente olha, dá um calhamacinho também, é esse aqui que é Grandes Esperanças. Essa edição talvez ela não fique tão grande assim, mas essa edição tá desse tamanho, é uma edição da Landmark, que saiu com esse capa do filme, eu achei minha boca o filme, diga-se de passagem, e eu não gosto dessas capas de filme em livro, certo? Apesar que o elenco tá legal, tem, né, figuras aí bem interessantes, mas essa aqui é bilíngue, então tem inglês e português aqui, então por isso ficou mais grossa. Tempos difíceis também pode, né, acabar sendo um pouco, como é que a gente pode dizer, atemorizar um pouco o leitor que não tenha um fôlego ou ainda não tenha esse fôlego para obras maiores. Mas essas obras, né, a gente mostrou já a vida de Nosso Senhor, e a gente pegar um conto de Natal do Dickens, que também é uma obra curtinha, tem a versão pocket aqui da LPM, mas ela não é muito grande. Eu tenho uma outra coletânea de contos de Natal, que é inclusive um gênero literário bastante interessante, onde no futuro, se Deus quiser, eu vou fazer algum curso sobre isso. Então, aonde essa coletânea traz, entre outros contos, esse conto do Dickens, que é um conto de Natal, ou um canto de Natal. Às vezes traduzem a palavra carol em inglês como um conto, às vezes como canto e assim por diante, né? Então, não é um livro muito grande e tem na íntegra esse conto aqui, que é, né, um canto de Natal. E aí, é interessante a descrição que ele faz dessa figura que é o tio Scrooge, que talvez seja um dos personagens mais conhecidos dele. Para quem não sabe, isso aqui já virou adaptação, já foi feito pela Disney, tem filme, saiu há alguns anos atrás uma animação, né, que conta com a figura e a voz do Jim Carrey como essa figura aí do tio Scrooge. Para quem não sabe, o nosso tio Patinhas, o pato tão ganancioso e tudo mais, ele, em inglês, o nome original dele é Uncle Scrooge, certo? Então, marcou muito o imaginário esse personagem. E aí, falar sobre essa figura do Scrooge, a descrição dele é sensacional. Ele vai dizer assim: Scrooge nunca... E aí ele vai dizer, o Scrooge, ele começa a história contando que o sócio, porque o primeiro capítulo da história é o sócio, o Scrooge, sendo visitado pelo fantasma do seu sócio, certo? E aí ele vai dizer assim, e aí ele vai começar insistindo que o fantasma, que o sócio estava morto. Por quê? Claro, isso é fundamental, porque depois, se eu não entendo que o cara estava morto, o efeito que vai ter depois na história vai acabar ficando muito aquém, certo? E aí ele vai começar o primeiro parágrafo assim: para começar a história, Marley estava morto, e não havia a menor dúvida quanto a isso. O atestado foi assinado pelo escrivão, pelo sacerdote, pelo agente funerário e pelo encarregado do enterro. Scrooge também assinou, e sua assinatura era sempre bem-vinda, tanto na bolsa quanto em qualquer outro lugar. Então, tá morto, cara. Por quê? Porque depois, se no futuro ele aparece fantasma, eu posso, será que eu perdi alguma coisa? Será que o cara estava morto? Mas tem uma teoria? Não. Não tem teoria nenhuma, o cara tá morto mesmo. E aí ele vai descrever a nossa figura do Scrooge. Scrooge nunca mandou apagar de seu escritório o nome do antigo sócio. E lá estava ele anos depois gravado sobre a porta da firma, Scrooge e Marley. A firma era conhecida como Scrooge e Marley. Às vezes os novatos chamavam Scrooge de Scrooge, outras vezes de Marley. Mas ele atendia sempre, pois dava tudo no mesmo. E é interessante como o próprio Scrooge acaba caindo no indiferentismo
né, em face, que interessava para ele é só o mundo dos negócios. Scrooge era um tremendo pão duro. Um velho sovino, avarento, mesquinho, unha de fome e ganancioso. Duro e áspero como uma pedra de amolar, não era possível arrancar dele a menor faísca de generosidade. Era solitário e fechado como uma ostra. A sua frieza congelou o seu rosto e encompridou ainda mais o seu nariz pontudo. Murchou suas bochechas, endureceu seu caminhar. E deixou seus olhos vermelhos, azulou seus lábios finos e tornou ferino o tom de sua áspera voz. Uma camada de gelo cobria sua cabeça e suas sobrancelhas e seu queixo áspero. Onde ia, levava consigo sua frieza que gelava o escritório nos dias mais quentes do ano e não degelava nem um grau no Natal. O frio e o calor tinham pouca influência sobre Scrooge. Calor algum podia aquecê-lo, nem o vento do inverno esfriá-lo. Nenhum vento que soprasse era mais áspero que ele, nenhuma neve que caísse era mais insistente e determinada em seus propósitos, e nenhum temporal podia ser mais desagradável. O tempo ruim não o impressionava. A chuva, a neve e o granizo só tinham uma vantagem sobre ele. Caíam com graça e Scrooge não tinha graça alguma. Ninguém jamais parou na rua para perguntar-lhe: "Como vai, meu bom amigo? Quando aparece lá em casa?" Nem um mendigo lhe pedia um shilling. Nenhuma criança se aproximava para lhe perguntar as horas. Nenhum homem ou mulher lhe solicitou uma única vez informação sobre qualquer coisa. Até os cachorros dos cegos pareciam conhecê-lo. Quando ele se aproximava, arrancavam seus donos para dentro do primeiro portão ou pátio que aparecia, sacudindo o rabo como dissessem: "Meu caro patrão, é melhor não ter olhos do que ter olhos maus." Bom, vamos com uma palhinha de que é essa figura do Scrooge. Aqui ele faz uma caricatura desse homem, né? Desse homem de negócios da City de Londres, que é até hoje o coração financeiro da Grã-Bretanha, certo? Coração financeiro e político, certo? Aonde esse homem, então, era o típico homem que arrastaria, e a gente vê, e uma coisa interessante, esse homem ganancioso e avarento. Parece que na expressão de Dickens é o justo homem que arrasta a Inglaterra para o fundo do buraco, né, para aquilo que ela não deveria ser. Tudo que ela descreveu aqui não tem a ver com esse país verdejante, quente, feliz, alegre, querido. Mas esse Scrooge, então, e é legal porque o Dickens, ele acaba pegando e colocando uma contraposição. Ele tenta mostrar que tem uma outra proposta dentro disso. E aí ele é visitado por um sobrinho. O sobrinho vai lá, né, até o local onde ele trabalha, no escritório dele. E aí começa assim: "Feliz Natal, titio, que Deus o abençoe!" exclamou a voz alegre do sobrinho, tão repentinamente que parecia até ter chegado antes de seu dono. "Bah!" disse Scrooge, "que bobagem!" O jovem estava tão afogueado pela rápida caminhada, em meio ao nevoeiro e à neve, que todo ele brilhava. Seu rosto estava em brasa, seus olhos cintilavam e seu hálito soltava um vapor. "Bobagem o Natal, titio", disse o sobrinho. "O senhor está brincando?" "Claro que não", replicou Scrooge. "Que motivos você tem para estar feliz sendo pobre desse jeito?" "Se for por isso, que motivos tem o senhor para estar tão mal-humorado? Que razão para estar tão ranzinza sendo rico desse jeito?" respondeu o sobrinho alegremente. Scrooge, sem encontrar resposta melhor, disse apenas: "Bah, bobagem." "Calma, titio, não se irrite." "E como não posso me irritar num mundo cheio de imbecis?" exclamou o tio. "Ora, Feliz Natal, basta de Feliz Natal. O que é o Natal para você senão a época de não ter dinheiro para pagar sequer as suas contas? A época de se dar conta de que se está um ano mais velho e nem uma hora mais rico. Um momento para fazer um balanço nos livros de contabilidade e ver que cada item destes 12 últimos meses só lhe trouxe prejuízo. Por mim," continuou Scrooge indignado, "cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com o seu bolo de Natal e enterrado com um galho de pinheiro no coração, isso sim." "Titio", suplicou o sobrinho, "meu sobrinho, passe o Natal como bem entender e deixe que eu passo a minha maneira." E assim vai esse diálogo todo.
Bom, por aí vocês tiram uma base de qual é a questão do Natal, né, para o Scrooge. E é interessante porque ele pega essa data para trabalhar essa... O Dickens, ele tinha uma ternura muito grande com a coisa do Natal. Existem, inclusive, coletâneas inteiras de contos de Natal. A gente vai dar uma olhada até mais em um ali depois, onde mostra novamente esse elemento que eu me referi no começo. Essa figura do cristianismo e da ideia de cristianismo que o Dickens possui é uma obra, é uma questão que vai envolver não só as suas obras, mesmo aqueles contos propriamente voltados para a questão do Natal, como de alguma forma é o substrato, e poderíamos dizer até isso, uma afirmação que às vezes até algum especialista de Dickens talvez se sinta um pouco mais incomodado ou concorde, não sei dizer. Eu não me considero propriamente um especialista em Dickens. Mas a gente tem a ideia talvez talvez a chave de leitura das obras de Dickens, mais do que qualquer outra obra, talvez seja justamente isso aqui, justamente essa vida de Nosso Senhor, porque para ele coloca Cristo como aquilo que é para os cristãos o ápice da realização da personalidade do ser humano. Ou seja, a figura que ele tem de Cristo é a figura do ser humano mais perfeito. Então, de alguma forma, um homem que tem essa ideia na sua cabeça, naturalmente vai acabar colocando ele como a medida daqueles bons camaradas e pessoas boas que ele coloca na sua obra, como também daquelas figuras torpes que aparecem para ele. Então, quando a gente fala de Dickens e da sua relação com o catolicismo ou com o cristianismo, nós não podemos falar isso de maneira formal, porque nós não estamos diante de um católico no sentido formal da palavra. Agora, ele tem uma relação muito concreta com isso. Então, assim, propriamente eu não achei nenhum artigo que especialmente enfatize esse tipo de coisa, mas eu acho que a análise dessa questão da fé do Dickens e da visão dele de Deus e de Cristo talvez apareça muito mais do que as pessoas imaginam dentro da sua obra. E aí ele vai seguir o que eu coloco para mim assim, que é o tiro de misericórdia, para a gente partir e ficar por aqui. Depois a gente vai verificar, eu não quero ler o final do livro, mas depois a gente vai comentar brevemente o que é a sequência dessa história. E aí ele vai encontrar uma nova visita. Lembre-se, esse homem está na proximidade do Natal, quase na véspera do Natal, na verdade, certo? E ele vai ser visitado por duas pessoas. E aí essas pessoas vão se dirigir para ele assim: Scrooge Marley, presumo, disse um deles, consultando a sua lista. Tenho o prazer de falar com o Sr. Scrooge ou com o Sr. Marley? Marley morreu há 7 anos, respondeu Scrooge. Esta noite estão fazendo exatos 7 anos da sua morte. É interessante como Dickens pega esse número quase cabalístico e coloca dentro desses eventos sobrenaturais, né? Eu digo sobrenaturais porque na sequência do livro ele vai ser visitado por essa figura do fantasma do Marley. Sim, mas estamos certos de que a generosidade da firma permanece representada pelo seu único sócio sobrevivente, disse o cavalheiro entregando seu cartão de apresentação. Ao ouvir a ameaçadora palavra generosidade, Scrooge amarrou a cara, balançou a cabeça, devolveu o cartão de apresentação ao homem. E ele continuou. Nesta época de festa, Sr. Scrooge, disse um dos cavalheiros pegando a caneta, torna-se ainda mais urgente que façamos doações aos necessitados, os quais têm sofrido muito ultimamente. Milhares de pessoas não têm como satisfazer suas necessidades mínimas e outras centenas de milhares vivem sem o menor conforto. Mas não há prisões? Perguntou Scrooge. Sim, muitas, disse o cavalheiro largando a caneta. E as casas de trabalho forçado? Perguntou Scrooge. Ainda estão funcionando? Infelizmente estão, confirmou o homem. Quem pudera se dizer o contrário. E as leis dos trabalhos forçados contra os mendigos ainda estão em vigor? A pleno vapor, senhor. Levei um susto. Pelo jeito que o senhor falou, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa capaz de impedir o funcionamento dessas instituições tão úteis. Fico feliz em saber que estão bem. Aí eles continuam, cara, retruca, né? Estamos tentando recolher, ele bem que tenta ignorar esse tipo de coisa, vou fazer de louco, não entendi bem. Estamos tentando recolher fundos para os pobres e o mínimo para que possam se aquecer, porque estamos convencidos de que essas instituições têm muito pouco a dar para aliviar as necessidades da mente e do corpo dessa gente. Escolhemos nesta época do ano porque, entre todas, é aquela a qual a necessidade
mais faz sentir duramente e a abundância tem mais prazer em dividir. Qual será a sua contribuição? Que quantia eu posso colocar em seu nome? Nenhuma. Então tu prefere que o nome não apareça. Prefiro que me deixem em paz. Já que os senhores querem saber o que penso, eis a minha resposta. Não festejo o Natal, não me dou ao luxo de alegrar vagabundos. Contribuo para o sustento das instituições de que falei antes. Isto é o bastante. Quem estiver passando necessidade, que procurem por elas. Mas muitos não podem fazer isso e outros preferem a morte. Que morram então. Ajudarão a menos a evitar o excesso de população. Além do mais, me desculpe, mas estou me lixando para tudo isso. Não podemos entender aqui propriamente uma crítica do Dickens de maneira geral a questão dos trabalhos forçados, né, principalmente de apenados, certo? Inclusive isso é uma coisa hoje em dia que podemos compreender até como uma dificuldade, que a gente sabe por experiência, né, que a falta de atividades, né, fabris daquelas pessoas que estão reclusas, muitas vezes acaba levando a uma piora da moralidade e da personalidade dessas pessoas. Só que o problema é que o Lewis tenta demonstrar, que Dickens tenta demonstrar aqui é o seguinte: eu tenho, muitas vezes, dentro do estado geral, dentro de uma sociedade, aonde a caridade cristã, que é o que esses caras estão fazendo, a ideia de que eu não posso angariar aquilo que eu faço de bom aos demais, há um ente de razão como é o Estado, e eu fico indiferente ao sofrimento das pessoas concretas que estão próximas de mim. Eu terceirizo uma coisa que é fundamental à minha própria composição de personalidade, que é me aproximar, me avizinhar, não o Estado que me representa, não as instituições para a qual eu contribuo com o meu imposto, que, diga-se de passagem, é compulsório, né? Eu não opto por pagar esses impostos, certo? Eu não posso simplesmente pegar e me afastar desses elementos. Eu, Rodrigo, não só posso, como preciso, né, estar próximo das pessoas em concreto que têm necessidade do meu auxílio, certo? E para essa figura do Scrooge, isso é algo que não existe a necessidade, ele está pouco se lixando. Porque o problema dele não é só o problema do dinheiro, o problema dele é acabar ter perdido. Ele perdeu a noção entre duas coisas. E isso que é o fundamental. Dentro desse diálogo dele com o sobrinho, ele pega e diz isso, né? Qual motivo tu tem para estar feliz, não é sendo pobre? E aí o sobrinho retruca. Mas que motivo o senhor tem para estar triste sendo tão rico? Por quê? Uma coisa que o Scrooge, isso nós podemos perceber, as pessoas percebem isso com outros nomes. Mas uma coisa que o Scrooge acaba a perceber, uma coisa que a gente percebe analisando o Scrooge, é que ele perdeu completamente a noção, certo? Acerca de bens valiosos e bens úteis. Depois vai aparecer, o que nós esperamos? Esse cara é podre de rico. É um dos homens mais ricos, de um dos lugares mais ricos do mundo, certo? Ou seja, eu tenho, o que era a City de Londres nessa época, é o que hoje é Wall Street. Então vocês imaginam hoje um grande operador de Wall Street, um dos mais ricos, né, de Wall Street. E esse cara, bom, vai voltar para casa dele, depois a gente vai, não vou ler aqui pra gente não se alongar mais, mas quem lê o conto vai voltar para casa dele e a gente pensa assim, ó, vai voltar para uma mansão, vai voltar para um local de Marajá, o cara tem, né, a cama king size double, sei lá se existe isso, uma cama enorme, um lugar maravilhoso. E ele volta, gente, para uma casa que é, na verdade, uma casa velha, que dá a impressão de ser em algum grau decrépita, aonde funciona uma série de outros escritórios e aonde ele habita um dos quartos. E ele vai comer um banquete, um lauto banquete ali, cheio de iguarias, especiarias. Não, ele vai comer uma sopa rala antes de dormir na cama dele. Então, ele é um cara... A gente pergunta assim, por que esse cara ganha... Pra que ele tem dinheiro, afinal de contas? Porque a gente tem dinheiro, via de regra, pra quê? Pra nos prover certos bens, né? Ou conforto material, no sentido mais vulgar, certo? Ou ainda, né, bens úteis, sobretudo as obras de misericórdia. E pensar isso, ter dinheiro, não para mim, mas para os outros, dentro da hierarquia da caridade, para começo de conversa, minha família, meus familiares, meus amigos,
mas também há algo para dar aos pobres, inclusive aqueles ao qual eu não conheço ninguém. E isso deveria ser um elemento de satisfação na minha vida. Ter dinheiro para dar algo, para ajudar a amenizar o sofrimento de uma pessoa, para cooperar com Cristo, né, em aliviar ao sofrimento dos demais. E depois disso também coisas no sentido intelectual e coisas no sentido também de, por exemplo, poder viajar para lugares belos, conhecer lugares que valem a pena ser conhecidos, porque são lugares de higiene e beleza do ser humano, certo? Agora o Scrooge é um cara que perdeu completamente a noção desse negócio. O Scrooge é um cara que hoje em dia vive para ganhar dinheiro, ponto. Isso é a antítese completa, e aí é que eu quero que vocês enxerguem isso, quando a gente fala da literatura de Dickens, em relação com a mensagem do cristianismo e com a mensagem do catolicismo. Porque esse tipo de coisa não é meramente algo que se encaixa tão bem dentro de uma filosofia protestante. Se nós formos olhar em algum grau, nós temos... Eu não estou querendo dizer que os puritanos em si sejam isso. Aliás, os puritanos eram muito caridosos, diga-se de passagem. Certo? Eram pessoas que estavam fazendo várias obras de benemerência, né? Várias coisas muito bacanas. Só que tem algum grau disso, de alguma coisa que aponta ao fato de que essa questão dessa largueza, certo? É algo que vai colocar essa largueza, essa coisa de dar, de espalhar, de usar o dinheiro, os meios para fazer a vida das pessoas felizes, aquela alegria de eu chegar, porque tive um filho, reencontrei um grande amigo, então vai chegar num bar e dizer, pessoal, a rodada é por minha conta, certo? Isso é uma coisa que combina muito mais com o catolicismo do que com o protestantismo, certo? Isso é uma coisa que tem muito mais cheiro, né, de países predominantemente católicos do que países predominantemente protestantes. Essa alegria em dar, essa ideia de que há mais alegria em dar do que receber. E não meramente dar de uma maneira fria, triste, mas dar e inclusive participar daquilo, ser mais um dentro dessa grande, né, festa de generosidade, certo? Então o cara é o oposto desse negócio que nós temos aqui, e ele vai mostrar como a vida dele é uma vida mesquinha, uma vida triste. Tem um trecho dentro dessa obra que é um trecho que enfatiza esse elemento. Ele vê aqui dentro as pessoas que viveram perto dele, certo? E as pessoas que viveram perto dele, o que aconteceu? Ele morreu e essas pessoas agora, né, estão fazendo o quê, né, das coisas dele? E tudo que ele entregou, porque esse é o grande ponto. Qual é o grande ponto que a gente pode olhar e refletir com muitas das obras do Dickens? É onde nos levam as nossas obras. E o Dickens, ele faz, isso é interessante, vocês vão ler aqui, em nenhum momento ele é sórdido, mas ele traz coisas muito duras. Onde é que a nossa vida leva? E isso que é interessante com a coisa, por exemplo, do Christmas Carol e essa coisa da abordagem dos fantasmas. Tinha um outro elemento que eu queria puxar no Dickens. Tem um autor que é o autor, acho que se eu não me engano é o tal do Nicholas Sparks, que é um autor que o pessoal é dessas histórias bem que não exigem grande fôlego literário de ninguém. Pra quem não conhece, é o autor de um filme aí com esses atores, a Rachel McAdams e Ryan Gosling, que é o Diário de uma Paixão. E aí tem uma hora, e é isso que eu achei interessante, tem uma hora que aparece num outro filme, que não é esse, eu acho que é um Amor para Recordar, Um Ano Inesquecível, uma coisa assim. Onde o pai da moça, né, que é a menina a heroína romântica da história, ele é um pastor protestante. E ele vai fazer um teatro de Natal. E ele não gosta da ideia de fantasma porque ele acha a coisa meio pagã. Vamos se libertar desse pensamento, pessoal, por favor. Isso é uma coisa meio puritana, às vezes um substrato que fica, né? E é interessante como alguns purismos protestantes estão começando a se miscuir dentro da cultura católica, justamente por esse espírito de defensiva que tem se dado em diversos lugares. Ah, não, é porque tem fantasma, porque tem vampiro, porque tem monstro, porque não sei o que mais. Então, e ele usava muito desse artifício, da coisa dos fantasmas. Entre outras coisas, por quê? Porque são pessoas que vêm, né, falar do que é o futuro. Não é que ele esteja indicando que o caminho é a necromancia, tá? E longe disso, certo? Mas é uma técnica literária
para eu trazer, né, o cara para um outro estágio de visão. Ou seja, eu tenho ali, né, esse personagem, que é o Scrooge, ele vai ser visitado por 3 espíritos, não são propriamente fantasmas. O primeiro é visitado pelo o Marley, que é o sócio que morreu e viveu a vida que ele está vivendo. E ele aparece todo acorrentado, cheio de correntes, as correntes têm cifrões, e tem cofres, ele tem que arrastar aqueles cofres, aqueles cifrões. Então ele tá na pior, né? Então eu tenho esse cara, que é o Marley, que vem falar pra ele. E tem um trecho, esse trecho aqui, ele tá lá visitando, né? Tá lá o Marley, então, visitando o Scrooge, um fantasma, figura fantasmagórica, então imagina um cara meio translúcido, meio verde. E ele tem uma característica meio gozada, que ele tá com a boca presa por uma espécie de um trapo amarrado em volta. Então é uma figura meio nefanda, assim. E aí ele vai dizer, ele vai falar do tormento dele, assim por diante. Ó, cativo aprisionado e duplamente acorrentado, gritou o fantasma. Sem saber que séculos de trabalho incessante das criaturas imortais nesta terra passarão para a eternidade antes que todo o bem de que ela precisa se converta em realidade. Sem saber que um espírito cristão e caridoso, agindo em sua pequena área, seja ela qual for, descobrirá que a sua vida mortal é curta demais para possibilidades tão grandes de aplicação. Sem saber que não há remorso que pague as oportunidades perdidas da vida. No entanto, eu era assim, exatamente assim. Assim ele está falando, né, de como a pessoa deveria ter gastado mais a sua vida para os demais, para fazer o bem. E aí o Scrooge vai perguntar, mas você sempre foi um excelente homem de negócio, Jacob. O nome dele é Jacob Marley, né? Gaguejou o Scrooge tentando justificar a si mesmo com aquelas palavras. Bom, mas se o cara ficou assim, eu também, e agora? E aí o fantasma vai exclamar, negócios, gritou o fantasma, torcendo novamente as mãos. A busca da fraternidade e do bem comum é que deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência, a bondade, tudo isso era parte do meu negócio e eu não sabia. Meus assuntos financeiros eram apenas uma gota d'água no enorme oceano dos meus negócios. Isso aqui, pessoal, é o tipo de coisa que vai colocar dentro de uma chave radicalmente evangélica, né, no sentido radicalmente, né, dos evangelhos, isso. O que ganha o homem se ganha, o que lucra o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, vai ser o grande questionamento de Cristo. E Cristo vai dar várias parábolas acerca disso. E vai mostrar esse tormento. E vai mostrar como esse personagem vai passar durante muito tempo. O Marley parece que ele está numa espécie de limbo. Uma espécie de, perdão, de purgatório. Onde não diz que ele vai ter uma danação eterna, mas que ele vai ter que passar muito tempo purgando esse apego demasiado às criaturas. E aí, ao longo do tempo, ele faz, e essa é uma outra virada que eu acho muito importante, que é a coisa do memento mori, e isso está presente nesse conto do Dickens, por isso que eu acho muito interessante esses contos de fantasma. Eu não estou enfatizando tanto os contos maiores, como Grandes Esperanças, e Tempos Modernos, e até o David Copperfield, porque eu acho que eles dão muita matéria para falar sobre esse elemento social, certo? Agora, esse ponto aqui talvez seja um ponto que faça a gente cair numa reflexão, porque esse Marley vai embora e vem visitar quem? Esse Scrooge. Ele é visitado pelos 3 espíritos do Natal. Então o Natal está acontecendo, é justamente numa véspera de Natal que ele tem essas visitas. Existe o Natal dos verões passados, o espírito dos natais passados, que ele vai então mostrar para ele como é que ele era nos antigos natais. Ou seja, o que ele faz? Uma reminiscência, né? Faz a reminiscência do que ele era. Ele se reencontra com o Scrooge que ele era antes. Então ele se reencontra, né, com o Scrooge, né, menino, do Scrooge que sofreu o problema da indiferença de um pai, que o deixava numa escola de internato durante muito tempo. Um Scrooge que era muito próximo da irmãzinha pequena, era tocado por essa ternura. Depois lá o Scrooge que se tornou um aprendiz,
na loja do Fitzwig, e como esse Fitzwig, apesar de cuidar dos seus negócios, era um homem que sabia festejar, então na noite de Natal fazia uma grande festa de Natal para todo mundo, dava um banquete, era um homem de negócios, mas também sabia, né, cuidar dos outros aspectos da vida. Ele vai mostrar o Scrooge ficando mais velho, ficando mais ganancioso, o Scrooge que acaba, né, se tornando frio para com a sua noiva, a ponto dessa noiva não o querer mais, porque vê nele esse homem sórdido, esse homem que às vezes responde, né, como a gente ouve tanto por aí, né, se eu não fizer ninguém vai fazer, se eu não trabalhar a igreja não vai me dar, se eu não sei o que é mais, assim por diante, certo? Até ele chegar nisso. E aí um dos fantasmas, né, vai colocar ele diante, e aqui se eu não me engano é o fantasma dos natais futuros, vai colocar ele diante da perspectiva da morte. Como as pessoas vão tratar a questão da morte. E aí ele vai, a primeira coisa, né? A questão, o que vão falar os grandes homens de negócio dele? O espírito parou ao lado desses pequenos grupos. Ao ver que a sua mão apontava para ele, Scrooge se aproximou para escutar o que diziam. Não sei dizer os detalhes, eu sei que ele morreu, dizia um sujeito gordo com uma papada monstruosa. Mas quando? Perguntou o outro. Parece que foi a noite passada. Mas o que houve com ele? Parecia que não queria morrer, perguntou um terceiro, tirando uma pitada de rapé de uma caixa enorme. Deus é quem sabe, disse o primeiro bocejando. E para quem será que ele deixou seu dinheiro? Perguntou um cavalheiro de rosto vermelho, com uma verruga pendurada na ponta do nariz, que ele sacudia como um peru sacode a sua crista. Não sei, imagino que tenha deixado para a firma. Para mim, pelo menos, tenho certeza que não foi, disse um homem de papel enorme com outro bocejo. Esta piada foi recebida com risadas. Provavelmente será um enterro bem michuruca. Aposto a minha cabeça, desconheço quem pretenda ir. Que tal formarmos um grupo para irmos até lá? Por mim, tudo bem, desde que me paguem o almoço. Se preciso ir, que seja bem alimentado. E assim ele vai indo, aí depois ele descobre que os empregados que ele tinha acabam roubando as poucas coisas que tinham na casa, que ele acaba ficando largado lá sem nem mesmo um lençol sobre o corpo, deixado de qualquer jeito e assim por diante. E quando ele vai vendo todas essas coisas e as consequências que vai ter, né, essa mazela geral da vida dele, essa mazela que ele causou em torno das pessoas, ele acaba então procurando mudar de vida. Aí vale a pena olhar, eu não vou ler esse final, o final é lindíssimo, vale muito a pena ler, certo? Então é excelente. Tem mais alguma coisa aqui do Dickens que eu acho bacana trazer, essa coisa dos fantasmas, para falar como era. Duas coisas que eu acho interessante, que pro Dickens sempre foi muito forte, a coisa do Natal, e eu acho que, pra mim, me toca muito o Dickens especialmente por isso, porque o Natal talvez seja uma das festas cristãs que mais me toquem. A gente sabe de toda a profundidade, densidade, centralidade da Páscoa, mas o Natal ele tem uma ternura e uma candura. E essa ternura e a candura que a gente vê dentro dessa obra do Dickens, inclusive na hora de tratar desses termos mais graves. E essa candura talvez aproxime Dickens, certo, daquilo que a gente chama dessa, não sei se espiritualidade, mas propriamente essa questão dos pequenos, né? Aquela questão da pessoa que escreve para os pequenos e que quer estar próxima dos pequenos, e isso não só no termo da idade, mas no termo das condições sociais, das limitações e tudo mais. E nisso existe um profundo tom cristão no Dickens. E esse tom, né, de querer abarcar os pequenos, querer abarcar aquilo que é popular, aquilo que está na vida do povo, eu acho que isso em grande parte aproxima ele dentro dessa questão dos fantasmas, não só porque todo povo, toda cultura tem a sua história de fantasma, como também, né, essa coisa das almas traz um elemento de mistério. E é interessante porque, de alguma forma, também aproxima de nós católicos, dentro desse ponto de vista de que as almas são coisas que nos interessam muito, né? E nós acreditamos nessa questão da redenção das almas num estado de purificação como é o purgatório. Ele vai falar brevemente, eu vou ler um trecho aqui, na verdade está dentro de uma coletânea sobre histórias de fantasmas de Charles Dickens, certo? Saiu pela LPM, se é um pocket, certo? E aqui ele tem um que ele fala de fantasmas de Natal.
Eu gosto de ir para casa no Natal. Todo mundo vai para casa no Natal, ou pelo menos deveria ir. Devemos poder passar os feriados em casa. Quanto maior o feriado, melhor. Sair do enorme internato onde estamos sempre, trabalhando em nossas lousas aritméticas, tanto para tirar um descanso quanto para dar um descanso aos outros. É interessante, uma das coisas que ferem muito Dickens, e nisso eu quero aí traçar um ponto de diálogo dele, né, com o Papa Leão XIII. Eu sei que o Dickens morreu antes do pontificado do Papa Leão XIII. Dickens, na verdade... E eu não sei se o Papa Leão XIII leu Dickens, certo? Mas a gente sabe que ele morreu em 1870, justamente no momento que a gente está enfrentando um momento muito difícil para a igreja, e esse momento está, né, durante o reinado do Papa Pio IX, certo? Que é o momento da unificação da Itália, que inclusive a igreja vai perder os seus territórios. Um problema que só vai ser resolvido com a concordata lá com Mussolini em 1929. Né? Então a igreja está nessa circunstância. Mas o Papa Leão XIII escreve essa questão, né? Escreve Rerum Novarum. E quando eu olho para a escrita do Papa Leão XIII, eu enxergo muito dessas agruras que todo cristão bom perceberia, e eu coloco Dickens em algum grau dentro desse elenco dos bons cristãos, certo? Tudo bem, vamos botar todas as aparas aí, sabendo que a gente está falando de um protestante, sabendo de um homem que abandonou não, mas separou-se da sua esposa, ou foi abandonado por ela num determinado momento e voltou-se a casar, assim por diante, certo? Mas a gente vê essa preocupação verdadeiramente cristã com essas circunstâncias. E quando ele diz aqui, ele está pegando um ponto muito fundamental, que é o ponto da possibilidade da comunhão da família, inclusive nos feriados grandes, e muitas vezes algo que algumas pessoas eram privadas, se não propriamente no domingo, em diversos outros momentos, principalmente pela faina muito dura, por um trabalho que às vezes ia para além das 12 horas e assim por diante. Algo muito duro e ficava muito duro de sustentar isso. E muitas vezes esse estado de miserabilização, de falta de unidade, de arrancar as pessoas do seu lugar, não é a peregrinação em busca de algo que eu não encontro no meu lar, mas arrancar as pessoas dos seus lugares, colocá-la dentro de algo artificioso, que é o ambiente de uma fábrica, que é um local onde eu estou morando num lugar que é construído em série, não tem uma personalidade, eu não tenho uma história, eu não tenho uma raiz naquele lugar. Isso tem um elemento tão deletério para a coisa da família, e nós vivemos até hoje as consequências desse tipo de coisa. Não estamos distantes desses dilemas do Dickens quando a gente olha, por exemplo, hoje, costume quase geral, dentro do mercado, né, dentro, né, dos shoppings e assim por diante, de abrir aos domingos. Então isso é uma coisa que às vezes me bate, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu nunca compro nada ao domingo, mas às vezes me bate uma culpa de pensar assim, putz grila, né, cara? Será que esse meu comprar no domingo não está contribuindo que alguém perca o seu domingo? Certo? Então é uma coisa que não estamos muito distante aí. Viaja-se para casa no meio de uma paisagem de inverno, por terrenos com neblina baixa. Aqui ele está falando do inverno tipicamente europeu, né? Inverno no norte do mundo, que se dá então, quer dizer, perdão, do Natal no inverno, que é algo próprio do norte do mundo, né? A gente pode tentar criar uma imagem própria para os nossos natais, certo? Quer dizer, para mim, Natal é sinônimo de calor. Não tem como. Eu posso fazer a força que eu quiser, pode ter filme de Natal quanto eu quiser. Que eu jamais vou conseguir imaginar Natal no frio. Né? Porque eu me lembro até de alguns natais que eu tinha que comer assim, né? O cara ali, daquela circunstância, daquele calor todo, não sabe se come, não sabe se caça o ventilador. Viaje-se para casa, no meio de uma paisagem de inverno, por terrenos com neblina. Atravessamos bruma, brejo. Subimos por compridas colinas sinuosas e escuras como cavernas, no meio de uma vegetação densa, que por pouco não obstrui o brilho das estrelas. Depois estamos nos amplos planaltos, até pararmos, por fim, com repentino silêncio em frente a uma alameda. O sino do portão tem um som grave, meio assustador no ar gelado. O portão abre-se em suas dobradiças, e à medida que a nossa carruagem vai subindo, até uma enorme casa, as luzes que nos observam vão aumentando de tamanho nas janelas e as duas fileiras paralelas das árvores, uma de cada lado, uma casa bem boa essa pro jeito, do caminho parece que vão recuando solenemente para abrir caminho para nos dar lugar. A intervalos o dia todo, uma lebre assustada atravessará na corrida esse gramado, agora branco de geada, ou a barulheira distante de um bando de cervos, ao pisotear a cobertura esbranquiçada do solo, também esmagará por um minuto o silêncio.
Seus olhos vigilantes por trás da folhagem podem estar brilhando agora mesmo, se pudéssemos enxergá-los. Que nem as gotas congeladas de orvalho nas folhas, mas eles estão quietos. Tudo está quieto. E assim com as luzes ficando cada vez maiores e as árvores se ecoando diante de nós, e se fechando novamente, como que para evitar uma retirada, chega-se à casa. Provavelmente tem um cheirinho de castanhas assadas e outras coisas boas e confortáveis o tempo todo, pois estamos contando histórias de inverno, histórias de fantasmas, que é para ninguém passar vergonha ao redor da lareira acesa e decorada para o Natal, e ninguém se mexe, a não ser para aproximar-se da lareira, mas isso não se importa. Chega-se em casa, e é uma casa antiga, cheia de lareiras enormes, onde a lenha arde em cima de antiquíssimos fogareiros, cheia de retratos sinistros, alguns deles com inscrições também sinistras, que, desconfiados, se debruçam nos lambris de carvalho da parede. Somos um homem de meia-idade, um membro da nobreza, e temos uma generosa ceia como nosso anfitrião e anfitriã, e seus convidados, sendo esta a época das festas natalinas e estando a antiga casa repleta de convidados. Depois vamos para a cama. Nosso quarto é um quarto muito antigo. As paredes são forradas de tapeçaria. Não gostamos do retrato sobre a lareira de um cavalheiro trajado de verde. O teto tem enormes vigas pretas, nos pés da enorme cama preta. Especialmente para o nosso conforto, existem duas enormes figuras pretas que parecem ter saído de duas tumbas de dentro da velha igreja baronial que fica no parque. Mas como não somos um cavalheiro supersticioso, não nos importamos. Muito bem. Dispensamos o nosso criado, trancamos a porta, sentamos diante da lareira, já vestido em nosso camisolão, refletindo sobre uma série de coisas. Por fim, vamos para a cama. Muito bem, não conseguimos dormir. Ficamos nos revirando na cama, não conseguimos dormir. Os tições da lareira queimam de modo regular e emprestam uma aparência fantasmagórica ao quarto. Não resistimos a espiar acima das cobertas para ver duas figuras pretas e o cavaleiro de verde com ares de crueldade. Na luz tremeluzente eles parecem avançar e recuar, coisas que apesar de não termos de modo algum cavaleiro supersticioso, não é nada agradável. Muito bem, ficamos nervosos, cada vez mais nervosos. Dizemos, isto é uma grande bobagem, mas não dá para aguentar, vamos fingir que estamos doentes e vamos acordar alguém. Muito bem, estamos a ponto de fazer isso quando a porta trancada se abre e entra no nosso quarto uma moça, de uma palidez mortal, de cabelo loiro e comprido, que desliza até a lareira e toma assento, na cadeira que havíamos deixado ali, torcendo e retorcendo as mãos. Então notamos que essa roupa está molhada, nossa língua gruda no céu da boca e não conseguimos falar, mas nós a observamos atentamente. A roupa está molhada, o cabelo comprido está salpicado de lama, ainda úmida, seu traje segue a moda de 200 anos atrás, e ela traz na cintura um molho de chaves enferrujadas. Muito bem, lá está ela sentada, e nós não conseguimos nem mesmo desmaiar, tal é o nosso estado de choque. Dali a pouco ela se levanta e experimenta todas as fechaduras do quarto, com as chaves enferrujadas, que não servem nenhuma delas, então ela fixa o seu olhar no retrato do cavaleiro verde e diz uma voz grave e tenebrosa: os bichos sabem, os cervos. Depois disso ela torce e retorce as mãos de novo, e passa ao lado da nossa cama e sai pela porta. Nós nos apressamos em vestir o roupão, pegar nossas pistolas, nós sempre viajamos com pistolas, e já estamos no encalço da moça quando encontramos a porta trancada. Tiramos a chave da fechadura, olhamos para fora e vemos o corredor escuro e não tem ninguém ali. Vamos adiante, tentamos encontrar nosso criado. Impossível. Ficamos andando no corredor, de uma ponta a outra, para lá e para cá, até o amanhecer. Então voltamos para o nosso quarto deserto, pegamos no sono, somos acordados pelo nosso criado. Nada mais assusta esse sujeito. E pela luminosidade de um dia ensolarado. Muito bem. Arruinamos o café da manhã para todos e todos os convidados dizem que estamos com ar estranho. Após o jejum, examinamos a casa com o nosso anfitrião e então nós o levamos até o retrato do Cavaleiro Verde. Desse modo tudo vem à tona. Ele fora desleal para com uma jovem governanta que trabalhara naquela casa, que fora estimada pela família dos patrões, uma moça famosa por sua beleza que se afogara num lago pequeno e fundo e cujo corpo fora descoberto depois de muito tempo. Isso porque os cervos recusaram-se a beber daquela água. Desde então, conta-se em sussurros que ela anda pela casa toda a meia-noite, mas vai especialmente àquele quarto, onde o Cavaleiro de Verde costumava dormir, experimentando as velhas fechaduras com as chaves enferrujadas.
Muito bem, contamos ao nosso anfitrião o que vimos e o seu rosto se anuvia. Ele nos pede que isso fique só entre nós e assim acontece. Mas é tudo verdade. E nós assim dissemos antes de morrer, estamos mortos agora, para muitas pessoas de nossa confiança. E aí ele vai comentar, são incontáveis as casas antigas com seus corredores ressoantes e sinistros, quartos de dormir e alas assombradas e fechadas à chave por muitos anos. Podemos passear por esses espaços com agradável calafrio na espinha. Ele vai comentar sobre toda essa cultura de fantasmas que visitam essas coisas todas. Esse é um trecho que eu li aqui de uma pequena história que ele conta, vai ter muitas mais histórias aqui, para vocês terem um pouco sabor, né, do que é a narrativa de Dickens e de entenderem que essa figura do Dickens ela é capaz, né, de, sobretudo, tratar às vezes as coisas de uma maneira muito popular, né, a gente poderia dizer assim, muito sóbria, né, no sentido de que é popular. Isso aqui é algo que atrai, entender que muitos dos contos de Dickens, inclusive, eram publicados em folhetins do jornal. E muitas vezes as pessoas iam comprando ao longo das semanas, né, esses jornais e acompanhando a história. Então, isso que a gente hoje em dia fala, o grande Charles Dickens, na verdade é um sujeito que se fazia comunicar por todos os sujeitos, por todas as pessoas do seu tempo. E se tornou, por isso, um dos homens mais relevantes da Grã-Bretanha, certo? Com essa cultura tão acessível aos homens do seu tempo. E muito disso a gente pode ver um profundo espírito cristão. Afinal de contas, o que Dickens queria era chamar a atenção das pessoas do seu tempo para o que ele considerava ser um mundo, né, eivado e conformado pelo cristianismo. Esse cristianismo, a sua forma, a sua visão, que talvez nós não concordemos, até mesmo por causa de elementos que trazemos como bons católicos, talvez nós não concordemos sempre com cada detalhe desse mundo que Charles Dickens pensava ser o mundo para a qual tendia o anúncio do evangelho. Mas, de alguma forma, com o conhecimento do evangelho que ele tinha, a gente pode pensar que ele colocou um pouco dessa vivacidade, ou muito dessa vivacidade que ele recebeu do evangelho nas suas histórias. E a partir das suas histórias, muitos dos seus contemporâneos receberam algum anúncio dessa luz eterna que vem da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.